Fala, turma! Boa tarde, boa tarde. Boa noite, né? 16 horas, 18 horas. Galera, é o seguinte, mais uma live aí. Vamos começar mais uma semana de live. Comenta aí pra mim se o áudio e o vídeo tá bom ou se vai precisar de fone. Comenta aí pra mim se tá tudo ok. Senão eu vou colocar o fone aqui, tá? Boa noite, Anderson. Tudo bom? Galera, hoje a gente tem um convidado aqui e um assunto super interessante, tá? Que é projeto estrutural, engenheiro calculista. Quem aqui já trabalha com cálculo estrutural? Comenta aqui, eu trabalho. Boa noite, Mirlene. Mirlene, é Mirlene mesmo? Comenta aí pra mim quem já trabalha com cálculo, quem tem vontade de trabalhar com cálculo e falta oportunidade. O assunto, Valdir, é cálculo estrutural, um engenheiro calculista. E aí, você quer se tornar um engenheiro calculista? Quer saber como começar nessa área? Rangel já chegou aí, grande professor, grande mestre aí nessa área. E vamos tirar algumas dúvidas aqui. A live hoje vai ser um pouco diferente, vai ser uma live mais de perguntas, tá? Vou fazer algumas perguntas direcionadas nessa área. Então, quem for tendo dúvida, quem tiver alguma pergunta aí que deseja fazer para o Rangel, é só mandar aqui. E antes da gente começar, deixa eu dar um recado importantíssimo para vocês. Não sei se todo mundo viu, mas hoje eu postei aqui nos meus stories. Hoje tem algum sem o que fazer dando golpe aí nos meus seguidores, tá? Então, estão ligando, caso alguém ligue para vocês falando que é da minha equipe, falando que convidando para uma aula, mandando algum código, alguma coisa pro seu celular, cuidado, tá? Isso é golpe. Eu não entro em contato com ninguém via telefone, via mensagem, nada. Os meus meios de contato são esse Instagram, são meu e-mail, tá? Meu e-mail, você que é cadastrado na minha lista, você vai receber e-mail e pelo Instagram, só isso, tá certo? Então, se alguém entrar, começaram hoje já, um monte de gente já mandou mensagem falando que entraram em contato, falando que é da minha equipe, pedindo um código aí do celular. Não mandem, porque esse código é para hackear o Instagram de vocês, tá bom? Então, muito cuidado aí, não só comigo, mas com grandes engenheiros aí, a maioria já tá acontecendo isso tem um tempo. A gente já vem alertando vocês, então toma esse cuidado, tá? Eu só vou escrever aqui o tema da nossa live para convidar o Rangel. Porque é sério, tá, gente? É um negócio sério e é complicado, porque o pessoal é muito sem o que fazer e na quarentena parece que piorou, né? Então, assim, se você aí é seguidor, se você recebeu esse telefonema, me manda mensagem, tá? Com o telefone que eles te mandaram, porque eu vou estar abrindo um BO, vou fazer um BO contra isso, porque, né, vai que alguém caia nisso daí, e é bom a gente estar atento, né? Então, eu ou qualquer um outro aí, fica ligado que ninguém, engenheiro nenhum tá mandando, nem ligando, nem equipe de ninguém mandando aí vocês clicarem, mandarem código, enfim, nada disso. E vou aproveitar e passar uma dica importante para vocês, tá? Quem tem contato direto, contato de recuperação de conta, alguma coisa assim, ou até mesmo o e-mail do Instagram, que tá principalmente, né, quem é conta comercial, que tá salvo, tira. Deixa outro e-mail, deixa outro telefone, mas tira, porque isso daí serve também para esses hackers aí à toa, ficar hackeando conta dos outros, vendendo. Aconteceu isso aí com o Richard e quanto mais cuidado, melhor, tá? E sempre estejam também trocando senha, porque isso ajuda, tá bom? Galera, então vamos lá, vou chamar o Rangel, acho que ele já tá aqui já. E vamos começar. Se você tem dúvida sobre trabalhar nessa área de cálculo estrutural, manda pergunta, porque é uma oportunidade incrível aí. Rangel já é professor há um tempo, e vai estar aqui direcionando a gente, né? Trabalhar na área, como começar. E bora com tudo. Boa noite, Tudo Rangel. bom, Camila? Tudo bom? Joia, e você? Show! Seja bem-vindo aí, obrigado aí pelo convite. E então se apresenta aí para a galera, quem ainda não te conhece.
Bom, vamos lá. Primeiro, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, trocar esse papo sobre algo que eu faço todo dia, né? Então, eu sou engenheiro calculista, eu trabalho com cálculo estrutural há 12 anos. Tenho um escritório de cálculo estrutural aqui em Campinas, e a gente atende o Brasil inteiro com projetos de alvenaria estrutural, parede de concreto e concreto armado. Basicamente, principalmente esses três tipos. E isso fiz a especialização, a graduação, a especialização e mestrado em estruturas aqui na FEC Unicamp, a especialização e mestrado, e hoje curso doutorado também em engenharia civil na área de estruturas aqui na Unicamp. E sou professor em alguns institutos, inclusive na especialização aqui na Unicamp, os cursos online, enfim. Então, sempre relacionado a estruturas, tá? O Marcos já está perguntando se proteção não, o nosso escritório não tem especialidade em proteção, embora a gente trabalhe com alguns parceiros, sim. Show de bola. Você já tem uma vasta experiência aí, né, Rangel? A gente já fez... Isso é uma das coisas legais. Eu tive a oportunidade de começar a carreira, já no terceiro ano da faculdade, em um escritório de cálculo aqui em Campinas. E em 2008, imagina, no boom da construção, naquele início, a gente chegou a entregar 5 prédios por mês, assim, para edifícios. É uma coisa realmente, um volume muito grande nesse período. Até que em 2015 eu iniciei o meu escritório. Aí já tinha terminado a especialização, já estava iniciando o mestrado, já estava dando aula. Então, isso proporcionou que a gente fizesse muitos diferentes tipos de projetos em soluções em equipe e ajudou bastante no processo. Show de bola. Teve gente aqui que já comentou que faz estágio nessa área e você acabou de comentar que começou fazendo estágio nessa área. Então, vai aí a primeira pergunta, que para quem tem interesse em começar nessa área de cálculo, essa área de projeto estrutural, primeira coisa a se fazer seria, desde lá a faculdade, a começar a procurar estágio nessa área, como funcionaria, ao seu ver, como professor? Bom, então, são caminhos, né? Eu não entrei exatamente como estagiário, eu entrei como desenhista, como cadista. Hoje é um pouco mais incomum, né? Mas eu entrei para desenho só. Ainda tem, viu? Eu sabia mexer no CAD, era o que eu sabia. Terceiro ano ali, uma headhunter me buscou numa outra empresa e eu fui para isso, porque o escritório realmente estava precisando, estava naquele boom. Então, lógico, sem dúvida, o melhor caminho, não é o único, mas na minha visão, o melhor é você, se possível, começar já desde a graduação. Se você tiver certeza do que quer, ou se conseguir ainda um estágio no escritório, ou junto com outro calculista, ou participar de alguma fase do projeto durante a graduação, é interessante porque, inclusive, na graduação você consegue já focar em algumas disciplinas que são essenciais e que a maioria das pessoas, às vezes, fazem bem mais ou menos porque acham que dá muito trabalho. Eu vou fazer teoria das estruturas, eu quero me livrar desse negócio o mais rápido possível. Na Unicamp, a graduação, por exemplo, tem a possibilidade de ênfase em estruturas. Nos últimos anos, tem algumas disciplinas que o aluno pode escolher o que faz. A ênfase em estrutura, o pessoal mais foge, né? Cara, estou fugindo de problema. O problema é que daí, quando chega no mercado de trabalho, eu fico, putz, perdi tempo. Gastei energia em coisas que hoje me faz falta aquilo que eu deixei para trás. Então, sem dúvida, na minha opinião, se possível, se você conseguir, durante a graduação, já procure estar em contato com escritórios, estar em contato com projetos e com o seu professor. Às vezes, muitas vezes, os professores na graduação já são projetistas também. Sem dúvida, sim, é o primeiro, o melhor caminho. O André está fazendo uma pergunta aí. Tem diferença entre projeto estrutural e cálculo estrutural? Que eu comentei não. de cálculo. É engraçado, mas não. Cálculo estrutural é uma, digamos, é como se fosse uma ciência para te gerar projetos estruturais, né? Então, projeto estrutural passa por... talvez eu tenha um título... o projeto estrutural passa por um cálculo estrutural, mas ele é mais do que isso, né? Mais do que só o cálculo.
Nosso escritório, por exemplo, é Soma Cálculo Estrutural, o nome da empresa, inclusive. E o cálculo estrutural, ele gera um projeto estrutural com uma série de detalhes construtivos, quantitativos, aquela coisa toda. Uhum. O Paulo, da Engenharia Memes, está aqui com a gente. Show, Paulo, grande parceiro nosso aí. E essa questão, né, de cálculo estrutural, ela é engraçada, porque na minha época de graduação, eram as matérias que eu mais gostava. Então, eu arrebentava nisso, concreto, em metálicas, em teoria, eu arrebentava, estudava, o pessoal vinha para minha casa estudar. E acabou que quando eu fui para o mercado mesmo e comecei a estudar prática, questão de software, questão de como fazer projeto, eu odiei, falei, misericórdia, misericórdia. E assim, eu sempre fui muito boa em cálculo, em raciocínio lógico, então assim, era 100, 90, então era muito bom. Só que na prática é totalmente diferente. Quem acha que na teoria é uma coisa, meu amigo, está enganado. E essa questão, né, Rangel, de começar lá atrás, é até uma dica, porque a gente, na época da graduação, a gente tem 5 anos, né? Então, quem puder passar por várias áreas, é aconselhável passar por várias áreas, até mesmo para você identificando na prática o que condiz realmente com a teoria, se realmente você leva jeito. Eu, por exemplo, levo 0 jeito para fazer projeto. 0. Já tentei, mas não rola. Eu arrumo uma confusão. Eu falei, não rola. Então, a gente vai passando, né, por algumas matérias e na prática é diferente. Então, quando você começa a praticar e ver, nossa, realmente não dá. Ou então, realmente, assim, às vezes uma área que nada a ver, tipo, patologia. Você começou a gostar de patologia. Porque patologia na faculdade é bem superficial, né? Resumidinho. Então, na prática, às vezes é algo que você gosta, elaboração de laudo, perícia, laudo técnico, enfim. E começa a gostar por uma matéria superficial, que é totalmente diferente, algo que liga, e às vezes você começa a gostar, investir nessa área, ótimo. Mas é interessante a gente estar sempre olhando a questão da prática, nem que seja como estágio, vai para a prática, tenta um estágio na área e tenta pular em várias áreas, porque isso daí vai te ajudar futuramente a você economizar tempo de formar e tentar uma área em um ano, depois tenta outra mais um ano. E aí você vai perdendo tempo, vai perdendo energia. E hoje em dia, tempo e energia é o que a gente tem que valorizar, né? Uma outra coisa, às vezes, talvez você deve receber muito essa pergunta, mas eu sou estudante, vale a pena fazer um curso de projeto estrutural? Porque as pessoas, elas acham que só depois de formado que elas vão se capacitar. Por exemplo, eu lancei o curso de perícia semana passada e muita gente que é estudante ainda me fez essa pergunta. Então, eu acredito que no cálculo deve vir até mais, porque é algo mais prático, né? Mais na vida real. E o pessoal, eles perguntam isso e às vezes estão perdidos. O que você, como professor, né, como criador desses cursos que você faz aí de estruturas, recomenda para quem ainda está na graduação e deseja ingressar nessa área de projeto estrutural? Bom, até voltando um pouquinho, sem dúvida esse é o ideal. Se você puder, durante a graduação, experimentar áreas, para que você olhe para o cara, me apaixonei por isso aqui, e você dedique mais tempo àquilo que realmente te tocou. Existem perfis de pessoas claramente diferentes e que, por exemplo, o escritório de cálculo, se você for uma pessoa muito agitada, vai ter mais dificuldade. Não vou falar que é impossível, mas mais dificuldade. Que eu falo, nossa, não aguento ficar na frente desse computador olhando esse negócio, não aguento. É aquele cara claramente de obra. Embora, para que você seja um bom engenheiro de obra, você deve passar por um processo de cálculo, na minha opinião. Porque, às vezes, mesmo que você não vai se especializar naquilo, mas você vai conhecer do que surgiu tudo aquilo que chegou na sua mão para executar. E vice-versa. Se você quer ser um calculista, por mais... Aí tem aquele calculista, não, eu gosto de ficar no escritório. Legal. O cara na obra já começa a ficar de cabeça quente, não sai nada. Claramente um cara que vai se dar bem melhor em escritório. Mas se você não conhecer a realidade de obra, esse sol na cabeça, essa chuva, a lama, aquela confusão toda, o seu projeto estrutural não vai conversar diretamente com quem vai executar.
porque você não conhece as dificuldades, as dores e os prazeres de estar na obra. Então, conhecer áreas e se apaixonar por uma delas, sem dúvida, é um caminho. E aí passa pelo que você disse. Durante a graduação, o máximo que você puder expandir os seus meios com profissionais que já estejam atuando nas áreas, porque às vezes acontece isso, Camila. Eu queria fazer um estágio com a Camila, de laudo. Cara, mas às vezes na sua cidade não tem essa possibilidade. E num curso com equipe de network, com caminhos, você experimenta na prática, porque pelo menos os meus cursos, eu acho que os seus também, é muita prática, não é setor, é fazendo mesmo, é se comunicando com outras pessoas que já estejam naquilo, para você ou se apaixonar de vez ou entender. Foi, cara, não rola, não caminha. Do ponto de vista de projeto estrutural, se você puder, durante a faculdade, fazer um curso, por exemplo, o curso de TQS, um curso de projeto estrutural. Quando você está estudando a teoria de estruturas, estudando concreto 1, que você, cara, como que esse negócio de flexão composta, oblíqua, não sei o quê, e você olha uma viguinha pronta, puxa, esses diagramas é para esse trem, fala, para esse trem aqui. E você começa a dar conexão. Por isso que eu acho que o melhor do mundo é que os professores de graduação pudessem, professores que estão relacionados com projetos no dia a dia, quem ensina aquilo que faz, ensina de uma forma mais apaixonada e mais prática. Então, eu consigo dar conexão com o que eu estou vendo ali na lousa, naquela teoria, com a prática. Então, quanto antes você puder começar, melhor você otimiza o seu tempo e as suas energias para aquilo que você realmente quer. Eu acho que se especializar, eu acho que um clínico geral não é o médico melhor pago. Na engenharia, um engenheiro generalista não vai ser o melhor remunerado. Então, você deve conhecer, sim, o máximo de áreas nossas de atuação, mas, na minha visão, eu, por exemplo, escolhi me especializar em cálculo estrutural e, mesmo assim, em alguns tipos de estruturas específicas. Demorou um passo para que a gente tomasse essa decisão. Mas, quanto mais você puder conhecer bem e profundamente e se tornar uma referência naquele assunto, vai entrar numa outra pergunta que eu acho que você deve fazer, que é como conseguir seus primeiros clientes. Porque você se tornou uma referência naquele assunto específico. As pessoas tendem... Você daria, por exemplo, faria cirurgia na cabeça com um clínico geral? Ele nem pode fazer, né? Mas você daria preferência para fazer com quem é especialista naquele assunto. Então, sim, faça os cursos mais rápido que você puder fazer, conheça, não espere a necessidade chegar. Porque uma das coisas que a gente está perdendo muito é a oportunidade. Às vezes a oportunidade bate na porta e você não está preparado para ela. Aí vem outro e, né, perdeu. Isso aí que eu sempre falo, porque ainda mais nessa quarentena, né? Se a gente for olhar, praticamente todo mundo que tem um curso online, que já trabalha aí com essa área, fez alguma promoção, fez alguma coisa para que quem está em casa começasse a se especializar, aproveitar o tempo. Porque assim, você consegue aprender no YouTube? Consegue. Só que você vai perder muito tempo pesquisando algo, você não vai saber a trilogia do negócio. Por exemplo, área de perícia. A área de perícia, quando eu comecei em 2017, era muito difícil encontrar material. A área de cálculo também é muito difícil. Então, às vezes, você acha um cursinho aí no YouTube que ele fala pontual e até você juntar tudo, você vai perder um tempão. Às vezes, um pequeno erro, que né, hoje em dia usa programa, às vezes um pequeno erro, que talvez uma pergunta simples em um grupo de alunos era facilmente respondida, você não consegue responder, ter a resposta na internet aleatório. E isso daí é algo que as pessoas elas estão começando a pensar, até mesmo na questão do networking. Tanto é que hoje em dia, praticamente assim, 100% dos cursos online, principalmente para engenheiro, tem um grupo VIP, um grupo de aluno. Por quê? Facilita a questão de tira dúvida. O meu grupo, pessoal, eu estou focando as perguntas na Hotmart, né? Pergunta embaixo da aula. E muita gente ainda vai no grupo,
Muita gente pergunta no grupo e, às vezes, entre eles mesmos se responde isso em segundos. E isso daí a gente não vê fora de uma área de alunos, área de membros do tipo. Então, isso é interessante para começar, até mesmo quem está buscando se especializar em uma área, é interessante ter esse caminho, porque vai economizar muito tempo e vai facilitar demais a vida. Olha o que o Vitor Hugo falou. Ele falou que hoje ele trabalha como estagiário de canteiro de obras, mas ele chega em casa, ele está estudando projeto estrutural à noite, para assim ele decidir qual é a área que ele mais domina, que ele mais gosta. Então, assim, sensacional. Imagina, né? Muita gente aí acha que porque trabalha em obra tem que estudar só coisas de obra. E não é bem assim. Porque até na obra, principalmente, engloba muita coisa que é de outras áreas. Hoje eu fiz um post aqui, até rodou aí em uns outros perfis aí, que é de patologia, uma simples patologia em execução. Que talvez na execução eles poderiam ter feito, né, a maneira correta que evitaria esse tipo de patologia. Então, é o tipo de área que tem que tá ligada. E eu acredito, né, nas estruturas, como você disse, o engenheiro estrutural, ele tem que ver o projeto e ver que se realmente dá para realizar, se não dá. Porque acontece muito isso. No projeto é maravilhoso, mas chega na obra, não dá, o negócio não dá para executar. Então, você precisa enxergar isso antes de finalizar, antes de mandar para a obra, antes de mandar o projeto executivo, porque olha a trabalheira que teria se na hora que estiver executando, por exemplo, um pilar. Concretagem, pau quebrando, executou e viu que foi um erro de projeto que não dava para executar. Aconteceu em Belo Horizonte aquele caso do viaduto que caiu. Foi erro de projeto. Então, assim, se eles tivessem visto isso antes, não teria acontecido isso. Olha a importância. Se a equipe de execução conhecesse minimamente o projeto estrutural, teria dado pelo menos, cara, calculista, cara, tá estranho isso aqui, vem cá dar uma olhada. Então, realmente conhecer o processo te torna um profissional mais completo. Você vai focar no seu assunto, mas você precisa conhecer o todo. Tem várias perguntas aqui interessantes, né? Como essa ideia realmente das faculdades, eu não vou nem discutir, entrar nisso mais, mas sim, as faculdades são muito generalistas, a maioria dos professores, infelizmente, não tem contato com o mercado, e isso dificulta bastante. A gente, do nossa forma, tenta preencher isso como consegue, né? E essa ideia aqui do Álvaro comentou bastante, que é isso, é muita informação e pouco conhecimento. Informação e conhecimento são coisas diferentes. É como transformar aquele mundaréu de coisas que está chegando em uma sequência, um caminho. É assim que resolve. E isso a gente faz através de mentores, né? Se você... Nós temos muitos pós-doutores em estrutura no mercado que não sabem calcular um sobrado, por exemplo, porque não foi foco da carreira. Não estou dizendo que isso está errado, só estou dizendo que isso não faz conexão com a prática e toda aquela informação não se tornou em conhecimento de executar. Aí entra uma diferença, por exemplo, do mestrado, da especialização, né? A especialização, teoricamente, está abaixo do mestrado, uma especialização te ensina a projetar de verdade. O mestrado te ensina a ser um professor de estruturas. Percebe como já desde a estrutura isso já é diferente, né? Eu em 2018, eu passei, né, para matérias isoladas de mestrado na UFMG e estava na área de estruturas. Aí eu fiz a matéria, meu Deus, foi aí que eu descobri realmente que não era para mim. Era matéria de estabilidade de estrutura. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu continuei, fiz lá a matéria e falei, pelo menos para ter no currículo, porque focar nisso aqui não vai rolar. Meu Deus do céu. Então, assim, realmente, essa questão, às vezes a gente acha que por ser, sei lá, por ter um título, muita gente hoje em dia, né, engenheiros principalmente, estão fugindo para o mestrado pela questão também de desemprego, pela questão de ser pelo menos professor. Então, até nessa área de mestrado, repense muito bem qual é a matéria que você vai fazer. Porque, igual eu estava igual um pato lá, sem saber o que fazer. Mas é muito legal, muito legal. Vamos ver aqui. Para elaborar um projeto é necessário vários estudos e prospecções que nem sempre são observados. É isso aí também, né? São as etapas de um projeto, né? A gente precisa primeiro
conhecer todos os sistemas estruturais, conheça os sistemas, não seja aquele calculista de concreto só. Concreto armado eu te amo, eu dou curso de concreto armado, mas alvenaria estrutural eu te amo também, steel frame também, parede de concreto também. Não se apaixone só por um processo. Entenda que o melhor é o melhor empreendimento para o seu cliente. Cada tipo de projeto é um tipo. Então, saiba os processos, saiba identificar qual que é o melhor sistema para cada arquitetura. Isso passa por conhecê-los, a vantagem e a desvantagem de cada um. E daí saiba, né, que tem que ter sondagem para definir a fundação. Saiba que se for concreto tem dimensões mínimas, tem calcular, enfim, tem ferramentas que te ajudam nesse projeto. E saiba que um bom projeto é aquele também que a obra consegue executar com clareza. A Petrovski 2 aqui comentando aqui com a gente, ela é aluna do curso Master também, que a gente tenta fazer essa conexão da prática com a teoria, né? Então, passe por todas as etapas e saiba, cara, eu assim, fico indignado com os calculistas que dedicam tanto tempo, às vezes, em calcular ali o cisalhamento na viga. Legal, saiba fazer. E depois solta um detalhamento porco para a obra, que a obra nem... Cara, o que esse cara quis dizer aqui? E naquele sol, naquela chuva, a obra, na dúvida, o que ela faz? Eu até postei isso hoje. Vai no que acha, né? Vai no faz achismo. O que acha. Faz gambiarra. Eu vou fazer aqui, ó, e eu acho que é isso aqui, segue a vida. Porque você não foi claro o suficiente ou não pensou na clareza da execução. E é até importante também nessa questão de clareza, porque muitas vezes, né, às vezes o engenheiro às vezes não está, às vezes, sei lá, um mestre, o que está tomando conta, tomando frente, ele passa batido. Às vezes algo que poderia não dar problema, ele deixa passar, ou por não ter um acompanhamento, às vezes, de um engenheiro de execução, ou às vezes por não entender legenda. Acontece demais, já cansei de pegar projeto que você tem que ficar adivinhando ou ligando 10 mil vezes para o cara explicar, porque esquece que está fazendo para uma outra equipe que não é gente, por exemplo, projeto elétrico. Projeto elétrico dá muito problema, porque o pessoal manda uma legenda nada a ver, chega na obra e fala, como que esse cara colocou esse negócio aqui? Então, assim, seja para execução, seja para reforma, eu trabalhava com reforma e dá problema. A gente acha que porque é uma reforma pequena e não dá, mas dá. Então, a importância, né, até a questão de mezanino, de projeto estrutural que a gente lidava também, que era shopping, isso daí vivia dando problema. Que às vezes, primeiro que o engenheiro, ele demorava a mandar o negócio. Então, quando eu mandava, ele tinha que estar indo lá, explicar lá dentro da loja onde que eram as coisas. Porque o projeto, às vezes, era projeto mais antigo, arquitetônico, ele deixava passar alguma coisa e ia. Então, olha a importância, não só a questão de execução do zero, né? Mas uma reforma também. Então, quem trabalha com reforma de comercial deve saber, porque mezanino é o que mais se usa e precisa de projeto estrutural, que é a parte metálica, que assim, não é todo mundo, né, que domina essa área. E assim como você falou da questão dos outros métodos, né, construtivos, amanhã a gente vai ter uma live aqui sobre steel frame. Então, assim, é um tipo de sistema que poucas pessoas utilizam. Não sei se é cultura, não sei, mas a maioria dos engenheiros correm. Eles preferem concreto armado, porque é o mais utilizado, já é mais fácil, já sabe onde vai dar as patologias, já sabe corrigir. Muitas vezes, Camila, é por falta de conhecimento. O cara mal aprendeu o concreto armado ali na graduação. Então, eu reconheço, eu acho que você tem que saber bem concreto. Então, vários alunos meus, queria agradecer aqui, ó, o Léo, a Carla, já mandando, são alunos meus do Master. E isso aí, a Iraiane comentando, às vezes a gente despreza, porque é só uma reforminha, eu não preciso me preocupar com isso. Então, eu acho que alguns sistemas industrializados, no caso do steel frame, a falta de conhecer com clareza o sistema, as pessoas tendem a se afastar do que não conhecem. Isso é um preconceito, é um conceito formado antes de saber o que acontece. E existe preconceito com sistemas estruturais, vários deles. Ao invés de você conhecer com clareza como faz, entender que todos eles têm limitações e têm vantagens, você, na dúvida, fala, cara, vai mexer com isso aí. É mais fácil, né? É mais fácil fazer projeto estrutural, execução aí com concreto armado.
Um caso também, essa questão de parede de concreto. Eu fui descobrir parede de concreto na pós em 2018, 2017, 2017. E eu achei sensacional o método construtivo e eu nunca tinha ouvido falar. Ninguém nunca falou de parede de concreto. Aí depois a gente foi conhecendo, foi vendo o Danilo. O Danilo é mestre nisso daí. Fala, caraca. E assim, como a gente estudou, né, sistemas construtivos, gente, o negócio é maravilhoso. Muito louco, né? Imagina você fazer toda a estrutura em um dia, cara. Você fala, porra, como que ninguém nunca pensou nisso? E o povo não usa, não usa. Hoje Não em dia conhece. que estão melhorando, né? MRV, direcional já está usando um pouco mais. Mas, assim, poucos engenheiros sabem que existe esse método. E, cara, facilita demais, facilita demais. Eu projeto parede de concreto também desde 2009, pouco Olha depois que eu só. comecei. Naquela época era SINAT, era só uma diretriz que ensinava, não tinha norma. A norma é de 2013, se eu não me engano, 2013 ou 2014. Então, é relativamente recente a NBR em relação a isso. A gente buscava tecnologia na Colômbia. Tem uma equipe parede de concreto lá da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, que cuida desse assunto e que conhece. Inclusive, cursos de projeto estrutural é raro, tem poucos, né? Mas note que com um sistema potente como esse, por ele ser mega industrializado, ele fica retido a poucos que conhecem. Aqui hoje mesmo eu estava fazendo um edifício em parede de concreto em Manaus, de 8 pavimentos, um cliente nosso lá, com 8 apartamentos por andar, dilatação central, não é um negocinho mais ali, pequenininho só, né? E tem projetos de parede de concreto já de mais quase 30 pavimentos. Percebe que às vezes falta de conhecimento mesmo. Mas tem a cara, não é qualquer projeto que dá para fazer parede de concreto. Não é qualquer projeto que dá para fazer em alvenaria. Não é qualquer projeto que o concreto armado é uma boa solução. Se você precisa, por exemplo, entregar o prédio em um ano, no concreto não vai rolar. Não tem como. Vai rolar. E é aí que entra, né, a questão do steel frame. Você faz cálculo de steel frame como é ou não? Não. Aqui no escritório a gente não faz. Geralmente os projetistas de metálicas, né, fazem o cálculo estrutural de projetos de steel frame. Tem gente que acha que nem existe projeto estrutural de laço steel frame. Tem gente que acha que é só detalhezinho. Que é só executar, né? Que é só detalhezinho, que é só um drywall e pronto. Não entende que tem os montantes, que tem que fazer dimensionamento. Então, há poucos projetistas no mercado de light steel frame. Ou de steel frame. O light seria aquele mais simples, né? Às vezes, eu até fiz algumas lives aqui com o pessoal do Melhores Mais Rápidos, de edifícios, 8 pavimentos, 7, com núcleo rígido, de vãos muito grandes em light steel frame. Então, depende do que você quer, de qual etapa. Não é sempre que é o melhor sistema. E essa questão de estruturas, né, em geral, ela é muito interessante. Quando eu fiz o meu TCC da graduação, eu fiz em vigotas protendidas, que ainda era aqui em Contagem, acho que é Contagem, tem uma fábrica, né, que fabrica esse tipo de vigota, executa, enfim, e era muito recente em questão das pessoas conhecerem. Então, a gente fez o cálculo, né, de custo-benefício, qual sairia mais em conta, questão de tempo, enfim, toda a parte de execução, o que sairia. E quando você vê no papel, conta a conta, você fica impressionado como que a gente, né, brasileiro, engenheiro, ainda não tá adaptado a procurar custo-benefício. Eu vou fazer laje aqui com laje convencional mesmo, porque eu já aprendi assim, eu sempre fiz assim. E esquece que talvez, por exemplo, uma laje aí em concreto armado, de concreto aí, opa, esqueci o nome. Protendido, concreto protendido, facilitaria a vida, anteciparia, porque, né, as vigotas já vêm prontas aí, você consegue economizar um monte de coisa e assim, é por falta de conhecimento mesmo, porque já existe no mercado. E falta você, executor, ou você, projetista, conhecer e implementar, né? E que aí engloba até uma outra pergunta que eu quero te fazer. Você, como projetista, e questão de quem está querendo entrar nessa área, a importância de conhecer os métodos, de conhecer a questão de método construtivo, conhecer a questão de tempo, essa importância que vem
antes de você elaborar o projeto, porque a maioria das vezes, né, as obras já chegam, eu preciso dessa obra aqui para tal data. Então, tudo isso daí, né, você precisa analisar. Explica pra gente um pouquinho como que quem está buscando entrar nessa área, qual a importância disso. Quando você... É só uma resposta rápida do Lacir aqui, eu tô perguntando a diferença de steel frame para steel deck. Que são coisas completamente diferentes, né? Steel frame é um sistema estrutural que você constrói com chapas metálicas, enfim, fechamento drywall. Isso tem algumas considerações. Steel de aço, né? Steel deck é uma laje mista de aço e concreto. Então, são situações diferentes. O steel deck, eu posso usar ele em estruturas metálicas, estrutura de concreto, enfim, um tipo de laje específico. Steel frame é um sistema estrutural. Bom, em relação a conhecer o sistema, ele pode fazer a total diferença na sua inserção no mercado. Porque o cliente, quando ele chega, na maioria das vezes, ele não chega assim, vou fazer essa casa em concreto. Não, ele chega com arquitetura, seja a construtora, seja o arquiteto, e vai, eu quero construir, eu quero um projeto estrutural para essa residência ou para esse prédio. Aí, cara, às vezes acontece do cliente já saber, eu quero, muitas vezes ele chega aqui, eu quero essa casa em alvenaria estrutural. Eu falei, hein? Você chega para ele e fala, como? Ele nem sabe o que é, mas ele quer. Eu já vi calculista chegar assim, não, eu faço em concreto. Depois é só se você não fazer os pilares e as vigas, faça tudo em bloquinho. Falei, meu Deus. Pronto, acabou sua carreira, entendeu? Se você falar uma bobagem desse pro cara que sabe um pouquinho, o cara já acabou a carreira. Então, o não conhecer os sistemas pode te limitar a inserção no mercado. Você vai ficar restrito a um público específico, pequeno, que às vezes é pequeno do pequeno do pequeno, e você vai pegar sua carne de pescoço, aquele cara que quer procurar cálculo no Google. Tome cuidado com isso. Embora o marketing digital ele seja essencial, não é que o cliente vai buscar no Google quero um escritório de cálculo em Campinas. Ele vai procurar, às vezes ele até vai, mas na maioria das vezes ele vai por indicação, aí ele vai dar uma olhada no seu site, no seu portfólio, vai querer conhecer um pouquinho do seu histórico, porque escritório, eu diria que calculista parece um médico. Você não vai procurar um médico especialista em gastro lá no Google e vendo o que dá. Você vai procurar uma indicação, saber que tipo de tratamento que ele já fez, vai procurar um histórico. O calculista é mais ou menos a mesma coisa. Então, a falta de conhecer os sistemas pode ser uma das barreiras que, beleza, o cara já chegou em você, te deu um empreendimento, eu quero esse aqui em estrutura metálica, eu quero isso aqui em parede de concreto. Aí você dá aquela engasgada, né? Como que é? Eu não estou dizendo que você precisa saber projetar todos os sistemas. Às vezes, você pode explicar para o cliente, não, legal, não é minha especialidade, mas eu vou te explicar as vantagens e desvantagens desse de outro. E se você realmente quiser nesse sistema, eu tenho um escritório parceiro, nós vamos desenvolver junto o seu projeto. Ele é especialista em metálicas, tem todo aquele histórico. Só com a estrutura metálica, ela precisa de uma fundação que é em concreto. Os blocos, os sapatos são em concreto. Então, nós vamos fazer aqui junto e vamos desenvolver. Mas se o cara chega falando para você que quer fazer em alvenaria estrutural, acabou, né? Você já te dá uma barreira. E o cara, a maioria dos clientes não fecham ou não voltam. Não é por causa de preço. Inclusive, tem uma pergunta que a gente vai falar depois sobre como precificar. Muitas vezes é por atendimento e confiabilidade, quanto de credibilidade você está passando no seu atendimento. Se você for já no atendimento muito inseguro, cara, o cara não volta. O cara não volta. Às vezes já aconteceu de você gosta de um salão, vamos jogar mais pro dia a dia, você gosta aí de ir num salão, cortar o cabelo naquele lugar. Se um dia você for mal atendido, ou se o cara te fizer assim, que não sei, pá, aquele dia você vai em outro, você não vai deixar de cortar o cabelo, porque aí você vai no outro, gostou, você não volta naquele nunca mais. Então, é muito mais atendimento e conhecimento e clareza na informação, às vezes, do que próprio conhecimento. Às vezes, aí que queria já dar aquele puxão de cabeça. Tem muita gente que sabe menos que você
e ganhando muito mais do que você. Porque você não sabe o que fazer ou como condicionar o conhecimento que você tem. Tem gente na sua frente porque sabe usar melhor aquilo que tem. E essa questão, né, de confiança do cliente, sentir confiança em você, eu te digo que isso daí, se bobear, é a parte mais importante. É a parte mais importante. Porque se você foi numa visita, já aconteceu comigo, em questão de preço, vai numa visita, o cliente sente que você conhece, né, toda a questão profissional que você engloba para ele, ele fala, olha só, teve um engenheiro aqui que me cobrou mais da metade, menos da metade do seu preço, e eu quero fechar com você porque eu senti confiança, senti que você realmente vai me ajudar, vai ajudar a resolver o problema. E eu acredito que nessa parte estrutural, isso daí deve ser mais do que essencial. Porque estruturas é a base do negócio. Imagina se ele contrata qualquer um por preço. Você vai achar projeto estrutural de 500 conto. Acha? Né? A gente engloba nessa questão aí de precificação, que eu vou até te perguntar sobre isso, que eu acho importante. Muita gente, a gente costuma ver, né, Rangel, no grupo, no Mercado Livre, no Google, enfim, vendendo o preço médio aí do projeto a R$ 1, projeto estrutural. Então, velho, como que alguém cobra R$ 1 para fazer um projeto estrutural? E como que alguém paga por isso? Ou ele só copia e cola, ou então, eu não sei, porque não tem base um trem desse, não. Explica pra gente aí sobre isso, essa questão de precificação e desses profissionais aí, Ctrl+C, Ctrl+V. O projeto estrutural que define um bom projeto, ele passa muito mais pelo... E qualquer serviço, tá, Camila? Não é o projeto em si. Porque o cliente não compra projeto. De verdade, o cliente não está em por projeto em si, para aquilo que está no papel. Ele está preocupado com quanto de benefício aquele serviço de projeto leva para ele. Então, quanto de economia esse projeto leva, o quanto de expertise na execução, no sistema. Então, o cara, quando ele vem buscar, por exemplo, um projeto estrutural de alvenaria comigo, porque lá na região dele ninguém sabe fazer, eu posso cobrar, às vezes, você pode cobrar lá de cima, porque o cara tem expertise sua de como você vai transformar aquele conhecimento para o projeto dele. Como que você vai fazer ele ganhar mais dinheiro. Então, a precificação passa por quanto de benefício de verdade você está levando ao seu cliente. Às vezes o cara fala, mas eu faço um projeto, vou dar um exemplo, eu faço um projeto de um sobrado aqui, completo. Se o cara entregar a arquitetura, está tudo resolvido, em 2, 3 dias você está pronto na mão do cara. Se você entregar o projeto, às vezes, para quem está começando, é 2, 3 meses. E olhe lá. Então, o meu que é mais rápido tem que ser mais barato? Pelo contrário, porque o que eu estou colocando, eu até dei esses exemplos várias vezes. Se você puder hoje num voo para Nova York, em meia hora, esse voo é mais barato do que se você for demorar 6 horas. Em meia hora, se ele existir, um voo ultrassônico, ele é mais caro, porque está te entregando um benefício com alta tecnologia, alto valor agregado. Então, é você ser mais rápido, você conseguir ser mais rápido, você conseguir entregar de verdade economia e segurança para o seu cliente, uma boa lista, uma boa apresentação, isso vai elevar o seu score do seu projeto. Agora, existem níveis e níveis de projeto, aquela velha história, nunca vi a Coca-Cola reclamar que a Dolly vende mais barato, é tudo refrigerante, é tudo projeto estrutural, mas o preço de um, e o cliente, quando ele quer Coca-Cola, ele paga pelo cliente, porque ele sabe os benefícios. Qualidade é outra, né? Exato, parece a mesma coisa, mas não é. Então, a precificação do projeto estrutural passa por toda essa percepção, e é mais do que só o que você acha que vale. Esse dia até eu participei ali comentando na live do Gildeon que o seu projeto vale o quanto você negocia por ele. Não é quanto você acha que vale. Então, e quanto você consegue negociar pelo projeto, passa pela percepção de valor que você passa para o seu cliente. Via de regra, para ser mais objetivo, a definição de um preço do projeto estrutural passa pelo sistema estrutural que vai ser adotado. Tem projetos, sistemas estruturais que são mais trabalhosos do que o outro. Por exemplo, um projeto de lattice frame, às vezes é mais do ponto de vista de detalhamento, não estou falando de cálculo, de detalhamento, o nível de detalhamento, como é industrializado, é maior do que no concreto armado. Outros sistemas são assim. Passa pela área construída, é uma das referências, não é que sempre é assim, uma das referências nossa, um projeto de 10 mil metros quadrados,
ou de 5 ou de 100 metros quadrados. Passa pela complexidade, por isso que eu nunca vou orçar um projeto sem ter arquitetura. Tem gente que faz isso. Ah, é um projeto de 200 metrinhos. Aí você passa o preço pro cara fazendo conta. Aí chega com uma piscina em balanço de 7 metros. Você nem sabe do solo, você já está cobrando caro o preço estrutural. Pois é, às vezes eu até falo pro cliente que não quer mandar, falo, cara, a Coca-Cola é só maléfica, a Mal comentando. Mas ela entendeu. Mas ela sabe vender, né? A diferença é essa. A Coca-Cola sabe vender, pô. Percepção de valores, não de... mas às vezes eu até falo pro cliente, falo, cara, se eu tiver que orçar sem ver sua arquitetura, eu vou jogar o preço lá em cima. Eu vou jogar o preço metro quadrado de R$50 metro quadrado. Não, eu te mando a arquitetura. Aí o cara manda e a gente consegue avaliar de maneira mais adequada. Então passa por esses... E lógico, passa por uma questão de custo. O meu custo de escritório aqui em Campinas, para eu manter esse escritório e tal, ele custa X. Tem condomínio, tem uma série de coisas para pagar uma estrutura. O cara que trabalha sozinho no escritório lá no interior, o custo dele é menor. Sim, a gente tem que levar isso em consideração. Mas também o suporte que um escritório, estrutura pode dar para o cliente durante a obra e depois, faz sim diferença na hora de você fechar projeto. Construtoras dificilmente vai fechar com um cara que trabalha sozinho em casa. Por quê? Pela incerteza de atendimento e suporte no pós-obra, durante a obra, durante todo o processo. Que o projeto estrutural não é só aqui e vai e a obra se vira. Não, tem que acompanhar todo o processo. Então, inclusive, recentemente eu fiz uma pesquisa de preços de projetos estruturais diferentes para prédio, para casa, para galpão, para áreas diferentes, para cada estado no Brasil. E para você ter uma ideia, esses preços variaram aí de 4 a R$30 o metro quadrado, numa casa. De 4 a 30. Olha como esse range é gigante, numa casa. Então, é lógico que na pesquisa a gente faz um tratamento e mostra para o cara um caminho. Fala, não vai fazer aqui no 4. Se você quiser cobrar 30 também, tome cuidado, né? Principalmente no começo. O cara que está cobrando 30, e com certeza já sabe onde ele está pisando. E já tem muita certeza do que ele está cobrando. Mas, então não tem na dúvida, eu vou cobrar 4? Não. Na dúvida, você vai cobrar o justo. Porque o cliente vai pagar o 4, mas vai te cobrar como se tivesse cobrado 30. Então, cobra o justo. Às vezes, se eu cobrar o baratinho, isso acontece com muitos clientes. Muitos clientes para mim falam isso. Rangel, eu orço com 4 escritórios. O mais caro e o mais barato eu jogo fora. Eu fico com quem está ali no meio. Então, se você já tem uma consciência de valor de mercado, eu vou jogar, então, R$4 no metro quadrado, R$1 igual ao seu metro quadrado, porque eu quero pegar o projeto. Vai ser um efeito contrário. O cliente vai ver se esse cara está desesperado. Esse cara vai me cobrar esse preço e daqui a pouco, ou ele vai me entregar um negócio muito ruim, ou quando eu precisar dele, eu falo, já cobrei barato. Então, cobrar preço justo, e aí a gente tem essas variações aí, né? Ô, Rangel, uma pergunta aqui para você do Léo. A gente tem aqui 10 minutinhos, ainda dá tempo. Como foi o início, né, da sua carreira aí como projetista? Questão de trabalhando por conta própria, como foi a questão de prospecção de clientes, se foi difícil, como é que foi? Vamos lá, vou contar o meu caso. Talvez o meu caso não seja tão comum. Eu comecei direto no escritório de cálculo. E comecei no terceiro ano da faculdade. Assim que eu me formei, eu me promoveram para gerente de projetos no escritório. Éramos 2 gerentes de projeto com equipe, mais ou menos 10 projetistas em cada equipe. E isso foi essa parte, e depois eu fiquei por mais 5 anos nesse escritório. Essa parte, uma das coisas que fez diferencial é exatamente essa possibilidade, essa característica de poder articular, conversar com o cliente, conhecer o cliente, entender a dor do cliente. Às vezes o cliente quer só ser ouvido e de perceber. Então, nesse período, durante quase 8 anos que eu fiquei no escritório, eu desenvolvi esse relacionamento. Então, quando eu efetivamente saí, naturalmente, ou muitos clientes me procuraram do mercado geral, não os clientes do escritório, que eu acho sacanagem, mas às vezes os clientes que eu já atendi naquela construtora, ele era gerente de projeto naquela construtora, mas amanhã ele é gerente em outra construtora. E quem que ele vai levar junto?
Ah, eu gostava do Rangel, do atendimento dele, da qualidade do projeto que ele me entregava. Eu vou orçar com ele, vou procurar ele. Aí você tem que ter bala na agulha, você tem que ter bom atendimento, você tem que ter bom relacionamento. E aí eu já consegui, desde essa fase, a conseguir prospectar os clientes que eles me procuravam. Depois eu tive que desenvolver, durante todo esse período, e aprender que cliente você também tem que correr atrás dele às vezes, mas de uma forma diferente. Não é assim, ô, fulano, faça o projeto, viu? Tem aqui, ó, meu celular. Não, você mostra valor para o seu cliente. Você mostra percepção, o cara vai enxergando indiretamente, você vai se relacionando com ele. Network é isso. É relacionamento. Quando o cara te fizer uma pergunta técnica, seja certeiro, ajude o cara, não sei o que, sem sabe que, não, se você fechar, eu te respondo. Não, e aí, naturalmente, o escritório hoje tem um volume de projetos bem grandes, e muitos deles vieram desse relacionamento, inclusive de alunos, né, nesse período. Boa. É diferente, né? Porque a grande maioria que está entrando no cálculo, às vezes está recém-formado, às vezes está começando por conta própria mesmo, tem nessa dificuldade de captar cliente. E o que você diria para essas pessoas que estão começando agora, uma dica, né, para captação de cliente, mesmo que você ainda não tenha essa experiência em cálculo? Você está começando agora, como você captaria cliente novo nesse mercado? A dica que eu dou para qualquer mercado, seja estrutural, seja o que for, se põe no lugar do cliente. Você é o cliente. Como que você escolheria um calculista, um escritório de cálculo para fazer o projeto da sua casa? Como você pensaria? Como os seus tios pensariam? Como a sua família pensaria? Entenda a dor do cliente, é essa a dor do cliente. Então, o primeiro, sem dúvida, é parcerias, porque às vezes você não tem autoridade, mas você se relaciona com a pessoa que tem e a pessoa, com muita cautela e aos poucos, transfere a autoridade dela para você, uma transferência de autoridade. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, pessoal, eu estou lotado de serviço, mas ó, esse aluno meu aqui é fera, contrata esse cara. Aí um vai olhar diferente, um ou outro vai pegar, então você vai transferindo isso. Então seja parceiro dos arquitetos, seja parceiro dos outros calculistas, seja parceiro. Tem cara que acha, nossa, mas é concorrente meu, não, ele é parceiro seu. Então o arquiteto, principalmente, eu acho que é o principal. Aprenda, conheça, porque o cara contrata, dificilmente o cliente vai lá e contrata o cálculo estrutural. Ele contrata o arquiteto, o combo, né? o conjunto, e o arquiteto diz assim, olha, eu preciso de um calculista. E eu indico fulano, fulano e fulano. Às vezes indica até uns 3. Você orça, né? Bom de conversa, mostra, combina, entrega, é íntegro, entrega mais do que você combinou, o cara fica contente, fala, puxa, olha ali que legal. O arquiteto também fica contente, as construtoras, e assim vai. Porque o nosso negócio de cálculo é um negócio de confiabilidade. Você transforma. Não resolve, desculpa, não resolve você colocar o seu negócio lá no Google Ads e o cara procurar, que legal. Você vai pegar só carne de pescoço. Só aquele um ou outro que está tentando achar preço e não cliente parceiro, digamos assim. E muitas vezes, né, quem costuma te procurar na internet, procurar assim de última hora, é quem já está com um problemão e está trazendo para você. Porque se uma pessoa ele vai procurar um engenheiro estrutural para construir ainda, ele não vai te procurar no Google. Ele vai procurar para o arquiteto sempre é o primeiro a ser contratado. Os engenheiros eles esquecem, agora o arquiteto é o primeiro. Então, nós somos historicamente uma profissão de anônimos. Eu estou tentando mudar um pouco isso. Mas o calculista, aquele cara agora está falando aqui, um colega falando, conhece o Hirata lá em Goiânia, lá no Centro-Oeste? Conheço. Ótimo escritório. São poucos escritórios que o cara consegue fazer algum nome. Porque, via de regra, o cara só lembra do calculista quando cai. E olhe lá, às vezes lembra só do bombeiro, não é nem do calculista. Então, nós somos aqueles caras escondidos. Eu estou tentando mudar um pouquinho isso. O cálculo é pop, a gente consegue fazer conceito. Não é fácil, mas a gente consegue fazer. E a gente consegue elevar o nosso score, a nosso merecimento nesse mercado, dando valor realmente para os nossos clientes. Né? Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui.
E lembrando, é isso aí, o arquiteto é o nosso maior parceiro. Os fornecedores também, boas empresas que executam com Sim. qualidade. Não adianta ter um mega projetão que o pessoal não faz bem feito. E assim também os outros engenheiros, né? Engenheiro aí que trabalha com projeto elétrico, projeto hidráulico, porque a maioria não faz tudo. Então, você tem alguns parceiros que fazem essa parte E de. o cara que faz tudo não tem parceiro, então tome cuidado com isso. Eu só faço tudo, não dá para mim, eu faço tudo. Quem vai te indicar se faz tudo? Você não tem, você fica sozinho. Olha só uma pergunta aqui, ó, da Edvirges. Qual a dica você dá para quem está na faculdade e quer estagiar executando projetos estruturais? Sem dúvida, um dos melhores caminhos é o seu professor ainda, por incrível que pareça. Porque o seu professor, ele tem relacionamento com escritórios e ele vai te indicar. Não é só uma ou outra, seria a rede social dá uma possibilidade gigante de você mostrar valor. As pessoas estão na rede social todo o tempo. E às vezes você não precisa saber, gente, estou precisando de um estágio. Não, você está gerando conteúdo, você está fazendo relacionamento, fazer comentário. A pessoa percebe, olha aquele brilho no olho, que as empresas hoje contratam mais pelo brilho no olho do que pelo currículo. Cara, esse menino tem futuro. Deixa eu trazer cá e vai fazer esse relacionamento e você vai conseguir o seu estágio. Mas conheça os escritórios disponíveis no seu mercado, conheça os caminhos, as vantagens e desvantagens de cada um e tente, de alguma forma, se relacionar com ele. Eu recebo, às vezes, currículo, parecendo que eu estou recebendo spam. Cara, eu nem olho. Eu também não olho. Mandou para mim, mandou um spam qualquer. Não olho. E o pessoal, eles simplesmente vão mandando. Você está precisando de pintor, não sei o quê. Eu nem respondo. Primeiro, a primeira coisa que tem que mandar é pelo menos seu portfólio. Como é que eu vou contratar alguém que eu nunca vi um serviço? Eu nem respondo. Então, assim, manda se tiver que mandar. Tem meu e-mail aí profissional aí no Instagram. Manda seu portfólio. Manda lá o que você está oferecendo e aí a gente conversa. Fora isso, e assim é para estudante. Estou precisando de um emprego, me arruma, pelo amor de Deus. E a regra gente, de pelo ouro... amor de Deus, não dá nada para ninguém. Se você não me mandar alguma coisa não que paga fala, nossa, conta. esse cara aí merece. E uma dica de ouro anota essa aí, se você anotar isso nessa live, seja interessante antes de ser interesseiro. Seja interessante. Aí as pessoas, você vai estar plantando flores no seu jardim, as pessoas vão querer te conhecer um pouquinho mais. O Vinícius fez uma pergunta aqui, isso eu encontro muita dificuldade do pessoal executar fielmente meu projeto, né? Caso tenha algum ajuste. Uma das coisas que eu faço, Vinícius, na fase de projeto, eu convido a equipe de obra. Ao contrário, eu valorizo a equipe de obra. Cara, vem aqui, vamos discutir. Olha, eu estava pensando assim, mas na fase de projeto. Porque quando chegou na obra, meu amigo, é só executar. Não tem conversa. Só que para que eu faça isso, executa e ponto, eu tenho que ter convidado ele, eu tenho que ter discutido, tenho que ter dado ouvidos para o que ele acha, eu tenho que ter pedido a opinião dele, para que o projeto chegue, primeiro, o mais detalhado possível, bem detalhado, sem que detalhezinhos genéricos, o cara se vira na obra, já vi várias vezes isso. E segundo, com essa ideia de eu ter ouvido na fase de projeto. Aí quando a obra fala assim, eu não tenho saco com isso não, foi então executa com o saco que você tem mesmo e não vem me enrolar. Porque é até bom, né, essa questão, essa dica que você deu de reunir a equipe de obra, porque evita essa questão de ficar te ligando, doutor. Se ficou me ligando obra, muito, eu não fui claro o suficiente. Se ficou me enchendo muito no escritório, alguma coisa de errado com o meu projeto, eu trago para mim. Alguma coisa eu fiz de errado no processo. O Insta vai quebrar a gente, né? Vai cortar a gente. Boa. Gente, falta 1 minuto, Rangel. Depois a gente faz outra, tá? Porque a quarentena tá aí, a gente vai refazer nas lives. Mas muito obrigada aí por essa aula aí. Com certeza ajudou muita gente aí que está pretendendo entrar nessa área de cálculo. E a live eu vou deixar salva, se o Instagram não me cortar. Vai ficar salvo aqui, depois eu estou jogando para o YouTube. Então, quem perdeu alguma live, vai lá no canal. Rangel, obrigada pela parceria aí de sempre, por essa aula aí. Com certeza agregou muito valor para os seguidores. E é isso. Depois a gente marca uma de uma outra área que sempre tem alguma coisa diferente, né? Hoje a gente falou uma live meia pergunta aí, mas a gente viu que dúvida é o que bem tem. Então, é isso aí e tamo junto.
Obrigado, Camila. Obrigado vocês que tiveram essa paciência de assistir a gente aqui. Ó, seguinte, um último recado, um chabazinho, Camila. Hoje, eu tenho um curso que chama Master em Concreto Armado utilizando o TQS. São mais de 90 aulas que eu só abro por turmas. Estou com 800, quase 800 alunos nesse curso. Já é a segunda turma. Hoje, a gente abriu inscrições só hoje, de verdade, porque muitas pessoas estavam pedindo. 50 vagas só, estão no finalzinho já.